Glorificado seja Deus pela vida, pela salvação. Glorificado seja Deus por mais um dia que Ele nos acrescenta. Glorificado seja Deus por podermos ler e meditar em Sua palavra. Glorificado seja Deus pela tua vida, que se dispõe a ouvir a palavra de Deus. O Senhor criou todo ser para o louvor da sua glória. Você tem glorificado a Deus? Glorifique ao Senhor enquanto é dia, porque a noite vem enquanto nós não podemos mais trabalhar. Você sabe quem é Deus? Você descreve o Senhor de que forma? A palavra nos orienta quem é Deus. É na palavra que nós aprendemos do Senhor, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que criou a você e a mim, o Deus que espera que você se disponha a louvá-lo, a bendizê-lo, a exaltar. Mais uma vez perguntamos, você sabe quem é Deus? Na Bíblia de Estudo e Fonográfica, tem a pergunta, quem é Deus? E a colocação é, Deus é infinito e está além da compreensão humana. Ele é maior do que qualquer coisa que alguém pode pensar possível. Ainda assim, a Bíblia nos diz muitas coisas sobre Deus e sobre a maneira como Ele age na história, e isso pode nos ajudar a entendê-lo melhor. Por exemplo, quando fazemos essa pergunta, quem é Deus no Pentateuco, nós vamos contemplar que o escritor dos primeiros 5 livros da palavra dele, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, nesses 5 livros, a resposta à indagação quem é Deus, os atributos de Deus no Pentateuco são que Deus é Criador, conforme Gênesis 1:1, que Ele é o Todo-Poderoso, conforme Gênesis 17:1 e Êxodo 6:3, Ele é autossuficiente, Êxodo 3, verso 14, Ele é Senhor, Êxodo 20, verso 2, Ele é invisível, Êxodo 33, 20, Ele é compassivo, Êxodo 34, 6, Ele é santo, Levítico 19, 2, Ele é imutável, Deus mostra a sua imutabilidade em Números 23, 19, Ele é eterno, Deuteronômio 33, 27. Veja que nesse contexto dos 5 livros, nós encontramos 9 atributos de Deus. Se a gente sair do contexto do Pentateuco e for para outros livros da Sagrada Escritura, por exemplo, se fizermos a pergunta quem é Deus nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos, nós vamos contemplar os seguintes atributos de Deus. Que Ele é Rei, conforme Mateus capítulo 2, verso 1 e 2, que Ele é aquele que cura, conforme Mateus 4, 23, que Ele é o nosso Pai, conforme Marcos 14, 36, que Ele é infalível, conforme Lucas
1:37, que ele é vida. Evangelho segundo João 1:4, que ele é mestre. Ainda em João 1:38, que ele é pastor. Em João 10:11, que ele é a verdade. Em João 14:6, que ele é auxiliador. Em João 14:16 e 26, que ele é perdoador. Em Atos 3:19, 10:43, 26:18, veja que só neste livro nós encontramos 3 referências mostrando claramente que Deus é perdoador, que ele é cheio de amor, mostrado também em Atos 4:43 e 11:23. Essa mesma pergunta de quem é Deus, ela pode ser feita nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, que são profetas maiores e profetas menores, podem ser feitas. Aí a gente fizemos da primeira parte do Novo Testamento, que é os Evangelhos e em Atos, mas pode ser feito nos demais livros que compõem o Novo Testamento. E assim você saberá quem é Deus, quem é o Senhor que tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, opera por nós, vai adiante de nós, hasteia a bandeira da nossa vitória, vai resplandecer sobre nós a sua glória. É conosco no nosso deitar, no nosso levantar, é conosco quando entramos em qualquer lugar, é conosco quando saímos de qualquer lugar, é conosco cuidando de nós em todo tempo e lugar. É conosco, fazendo resplandecer sobre nós a sua glória. E a sua glória é vista em nós através da ação gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que tomou a forma de homem, como diz a própria palavra, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. E ele, o Senhor Jesus, no Evangelho segundo João 14:6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando você olha os atributos de Deus nas cartas do Novo Testamento, cartas que vão desde Romanos até Judas, você vai contemplar o exemplo, por exemplo, em Romanos, que Deus é generoso. Você encontra esta generosidade de Deus em Romanos 8:32, que ele é consolador, segundo Coríntios 1, versos 3 e 4, que ele é redentor, Gálatas 3, verso 13, que ele é soberano, Efésios 1:11, que ele é salvador, 1 Timóteo 1:1, que ele é fiel, 2 Timóteo 2:13, que ele é sem pecado, Hebreus 4:15, que ele é mediador, Hebreus 9:15, e que ele é amor, 1 João 4, de 8 a 10. Vamos ler esse texto de 1 João, capítulo 8, versos de 4 a 10, para que você possa contemplar que neste momento o Senhor está te fazendo declarações, que você possa pensar na ação gloriosa dele em teu favor. 1 João, capítulo 4, verso de 8 a 10, nos diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado,
estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos libertará de toda maldade. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Essa é a colocação que o apóstolo João faz a respeito da nossa relação com Deus. As palavras de Deus mostram que somos pecadores, mas Deus, pelo seu infinito amor, como mostra os atributos que temos citado, quem é Deus, nós vemos que Ele age em todo o tempo em o nosso favor. Basta tão somente o ser humano se achegar a Deus, lembrar que ele, sem Deus, não é nada, mas com Deus ele se torna um ser que Deus contempla através do seu Filho amado, Jesus Cristo, que opera em o nosso favor, que está à direita do Pai e é o nosso advogado. O Senhor nos diz no Evangelho segundo Mateus: vinde a mim como estáis, lançai sobre mim o vosso fardo que é pesado e recebei de mim o meu jugo que é suave e leve. E porque Ele te convida a lançar tudo sobre Ele, porque Ele lá na cruz cumpriu a palavra, o acordo, a aliança feita com Deus, que era de receber sobre si as nossas dores e enfermidade, receber sobre si os nossos pecados e nos apresentar a Deus como seres justificados pela ação gloriosa realizada por Ele, porque só nele o ser humano tem vida eterna com Deus. Diz o profeta Isaías, no seu capítulo 1, no verso 18, que é o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado, explanando ele que esteja os nossos pecados vermelho como a escarlate. Quando se passa o sangue do Cordeiro, ficaremos mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. Chegue-se ao Senhor, aquele que te amou primeiro, aquele que provou o seu amor, quando você ainda se encontra como um ser pecador. João disse claramente: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Ele é fiel para fazer isto. Ele é fiel porque Ele vela em cumprir a sua palavra. Quando você lê lá em Jeremias, capítulo 1, versos 11 e 12, Ele, o Senhor, faz a pergunta ao profeta: que vês tu, Jeremias? E o profeta responde: vejo uma vara de amendoeira. E ele agora, nesse diálogo, diz a Jeremias: viste bem, porque eu velo em cumprir a minha palavra. Quando você lê Mateus capítulo 24, verso 35, você contempla o Senhor Jesus dizendo: passa-se os céus, passa-se a terra, mas esta palavra não passará. A palavra não passa porque Deus vela em cumprir a sua palavra. Quando você pergunta quem é Deus e contempla nele a resposta pela Bíblia, que Ele é o Criador e Rei, você pode se perguntar: o que isso significa para mim ou para nós?
para mim quando eu estou fazendo a minha reflexão da palavra de Deus, sozinha. Quando eu digo para nós, é porque eu estou junto de algumas pessoas, ou estou junto da minha família, ou estou junto do povo de Deus em sua casa. E a resposta é, quando eu olho o que significa isso para nós, o quê? Que Deus é o Criador e Rei. A palavra vai nos dizer que Deus está no controle. Ele nos chama a entregar-lhe o controle da nossa vida. Por isso que ele diz, vinde como estais. Ele entende como a vida funciona, porque ele criou tudo. Assim podemos confiar nele, mesmo quando não compreendemos. Nenhum governante, mesmo quando não compreendemos, devemos confiar nele quando não entendemos a coisa, pois nenhum governante mortal ou aspiração terrena deveria suplantar o nosso amor por Deus, a quem devemos toda a nossa lealdade. Veja que isto é descrito a respeito de Deus como Criador e Rei. Ele criou todas as coisas com o seu poder, impressionante poder, e governa sobre a sua criação. Você lê Gênesis capítulo 1 e 2, você vai contemplar a ação gloriosa de Deus a respeito da criação. Você lê o Salmo 47 e você lê Colossenses 1,16, você vai contemplar claramente nesses 3 textos que Deus verdadeiramente é o Criador e Rei. Mas além de Criador e Rei, Deus é onipotente, ou seja, Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer qualquer coisa. Quando você lê Jó 42, 2, nós vemos Jó declarar que ninguém pode impedir os intentos de Deus. Jeremias capítulo 17, verso 22, verso 17 do 32 de Jeremias, você vai contemplar que verdadeiramente Deus é onipotente e é o Todo-Poderoso. E o que isso significa para nós? Deus ser onipotente e o Todo-Poderoso? Como Deus pode fazer qualquer coisa, nós nunca ficamos sem esperança. Em qualquer situação, espere em Deus. Confie nele. Ele está pronto para nos socorrer. Ele pode mudar circunstâncias, comportamentos e até mesmo o nosso coração teimoso. Ele é onisciente. Diz a palavra no Salmo 94, 11. Você quer ter conhecimento de Deus? Leia as Sagradas Escrituras. Ele sabe e conhece tudo, incluindo os pensamentos e as ações de todas as pessoas. Hebreus 4,12 diz a respeito da palavra que ela faz divisão entre a alma e o espírito, junta em medula e conhece o intento dos nossos corações. Se a gente responder à pergunta o que isso significa para nós, a respeito de Deus ser onisciente, temos como resposta, como Deus sabe tudo, Ele vê os pensamentos e as intenções do nosso coração. Podemos dizer a Ele qualquer coisa e Ele sabe como lidar com isso, porque é Ele que nos criou. Deus é santo, Ele é absolutamente sem pecado e não tolera qualquer violação do que é certo. Encontramos resposta para essa colocação, que Ele espera que não venhamos violar o que é certo. Quando você lê o Salmo 99, versos de 3 a 5, você vai encontrar esta explicação. Ou quando você lê Apocalipse 4, 8. O que isso significa para nós? Quando entendemos a natureza do nosso pecado, somos capazes de entender melhor a santidade de Deus. A sua magnificência faz o seu amor pela sua criação
pecadora ainda mais significativo do que podemos compreender. Deus é amoroso. A morte e a ressurreição de Cristo demonstram o grande amor de Deus por todas as pessoas. João 3,16, a palavra nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Busque ao Senhor através de Jesus e você terá a vida eterna. Além do texto citado, ainda encontramos em João capítulo 15, verso 13, que Deus é amoroso. Em 1 João 4,8, que foi o texto que nós lemos para a base dessa reflexão, mostra que Deus é amoroso. O que isso significa para nós? Embora possamos criar um conceito racional de Deus como nosso Criador ou juiz, só podemos entrar, de fato, em um relacionamento com Deus quando nos permitimos experimentar o amor de Cristo. Ou seja, reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Porque foi Ele quem se deu lá na cruz, foi Ele quem disse ao Pai: tudo está consumado. Um Pai amoroso e justo. Como qualquer pai amoroso, ele busca o melhor para seus filhos e procura discipliná-los para esse fim. Você lendo João 14, versos de 21 a 23, ou Hebreus capítulo 12, os versos de 5 a 11, você vai contemplar a ação desse Pai amoroso e justo. O que isso significa para nós? Nós não precisamos perder o ânimo quando somos corrigidos por Deus. Ainda somos chamados de filho de Deus. E isso acontece para manter a nossa fé. Assim como uma criança com mau comportamento continua sendo amada, mesmo quando disciplinado por ser seu Pai eterno. E por fim, nós fechamos essa reflexão de quem é Deus, falando um pouquinho a respeito da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um em essência e três em função. Todos eles trabalham juntos para trazer a salvação ao ser humano. Como você pode ver em Tito, capítulo 3, versos 4 a 6. E o que isso significa? A Trindade é um mistério complexo, mas nós não precisamos compreender isso plenamente para nos beneficiar de sua ação. Por causa da morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo entrou em nosso coração e em nossa alma, permitindo que sejamos reconciliados com Deus Pai. Que Ele nos abençoe e que você pense, faça-se a pergunta: como eu estou? E se a resposta for: eu estou em comunhão com Deus, conforme responde as Escrituras, eu estou bem, independente da circunstância que me encontro. Se a resposta for não, você está tendo a oportunidade nesse momento de se reconciliar com Deus. Amém.